Você talvez tenha visto esse vídeo aqui, ele bombou nas redes sociais essa semana e ele mostra a atriz Elizabeth Olsen, né, lá do universo cinematográfico da Marvel, que interpreta a Feiticeira Escarlate, sendo dublada em português usando uma tecnologia de inteligência artificial. A dublagem, embora soe um pouco artificial, ela é bastante convincente. Then when I reached junior high or high school, I was like 12 when I was doing my children's summer musical camp that I did Então, quando cheguei ao ensino fundamental ou médio, acho que tinha uns 12 anos quando eu estava fazendo meu acampamento musical de verão para crianças que eu fazia todos os anos. Eles me disseram que se eu quisesse ser a Maria em West Side Story, eu tendo uma tendência a cantar fora de tom. Preciso fazer aulas de canto, disse que faria qualquer coisa pelo papel, assim consegui ser Maria no programa de teatro musical da juventude. O que isso significa para o futuro de Hollywood? A ficção científica lida com a questão de como é que vai ser a sociedade quando não existir mais empregos, quando os robôs puderem fazer tudo. E por muito tempo achou-se que o último domínio da mente humana seriam as artes criativas. Sempre se pensou que um computador não pode fazer uma arte como um ser humano faz, e talvez você argumente que realmente a arte criada por inteligência artificial não chega perto do que um humano consegue. Mas o fato de que a gente está num ponto já que não dá para saber quando algo foi legitimamente criado por mãos humanas e quando algo não foi, quando algo foi criado através de um algoritmo de inteligência artificial, isso faz com que a inteligência artificial que a gente tem hoje tenha passado já do teste de Turing, desenvolvido por Alan Turing, que é considerado o pai da ciência da computação. Ele dizia que quando um computador conseguir enganar um ser humano sobre a sua identidade, isso vai ser o momento em que a gente realmente tem inteligência artificial. E se você for considerar essa métrica, a gente realmente o tem. E esse vídeo é um bom exemplo disso. As reações dos cinéfilos ao ver um vídeo como esse é de torcer o nariz de imediato, porque especialmente se você tem aquele apego afetivo com a dublagem brasileira, essa dublagem pode parecer muito inorgânica. Só que isso eu argumentaria é uma questão puramente de tradição, de cultura, de apego emocional. Para alguém que crescesse com isso, ia soar estranho a ideia de que quando o filme vai para outras áreas, você está ouvindo a voz de uma outra pessoa e que às vezes não bate bem, o lábio não bate com a voz. Pra gente, isso até faz parte da experiência. É comum dizer que tem alguns filmes que são mais queridos pelo público brasileiro por causa da dublagem. Alô? Não posso falar agora. Tô tentando resgatar uma preguiça morta. Eles estão me seguindo. Eu sei, eles acham que eu sou louco. Não, tudo bem, a gente tá entrando no abismo da morte. O sinal tá falhando. Tá, eu também te amo. Ô, meu amorzinho, eu também te amo. Beijinho, beijinho. Tá legal, sigam-me. Só que a dublagem, ela é por natureza meio estranha. A dublagem nunca é exatamente como as pessoas falam. Tem aquele tom esquisito que é típico de dublagem, algumas expressões que só se usam em dublagem. Então, essa questão de, não sou muito natural, eu acho que é uma questão muito mais de hábito do que qualquer outra coisa. Alguém que crescesse com isso acharia o fato de que dois atores, quando o material é levado para outro país, eles vão compartilhar a mesma voz do mesmo dublador, eu acho que para uma geração mais nova, isso é que pareceria artificial. Quando eu vi esse vídeo, eu pensei imediatamente, a despeito da qualidade inicial disso ser um pouco aquém do que se esperaria ver num filme de cinema, numa superprodução, a gente tem que lembrar que essas ferramentas são muito novas, elas estão sendo usadas por pessoas amadoras, na maioria das vezes, sem nenhum recurso. Então, a ferramenta que Hollywood usaria para fazer algo assim, em uma escala realmente para lançar um filme no mercado global, seria algo que a gente nem tem acesso ainda, talvez nem tenha sido desenvolvido ainda. Eu acho realmente que os dias da dublagem, como a gente a conhece hoje em dia, estão contados. E os dubladores, como classe, infelizmente, por mais que você goste da dublagem brasileira, é um lugar comum ouvir que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, particularmente, eu gosto de ver os filmes no idioma original sempre, né? Mas tem muita gente que não fala outras línguas, tem dificuldade de acompanhar um filme e ler a legenda, a dublagem ela significa uma questão de acessibilidade também. Os dubladores, enquanto classe, por mais que você goste e elogie a dublagem brasileira, eles têm pouquíssimo poder de influência nas decisões em relação a isso. Até os próprios atores lá, das estrelas de Hollywood, eles têm relativamente pouco controle, e é por causa disso que está rolando agora a greve do SAG, que é o Screen Actors Guild, que é basicamente o sindicato dos atores de Hollywood. Um dos pontos mais importantes para eles estarem se manifestando dessa forma é a questão do uso de inteligência artificial.
essa área da indústria está completamente desregulada no momento e eles visam obter um pouco de controle sobre isso. Provavelmente, a principal exigência vai ser que o uso de inteligência artificial seja concordado como classe, não seja aceito, a classe se unifique em dizer que não quer, permitir que isso seja feito com liberdade total, que eles tenham algum controle, que eles retenham uma porcentagem dos lucros quando isso for usado e provavelmente vão conseguir talvez até mais rápido do que a greve dos roteiristas, que foi até bastante longa. Muita gente vai falar, mas isso não, nunca que tem filme que só é legal porque foi dublado e tal. No final das contas, cara, a indústria vai pro lado que é mais barato. O que os caras puderem mostrar numa reunião com acionista, a gente rendeu um pouquinho, 10% mais nesse quadrimestre, quanto frequência ocorra essa ligação hipotética aí. Se eles puderem mostrar que no final das contas eles economizaram mais, renderam mais, a decisão vai ser aprovada e vai ser adotada em massa. Então, o custo de dublar um filme dessa forma, usando o banco de dados de vozes dos atores, todo o material de fonte que permitiria um efeito muito mais realista do que esse aí. Lembrando, Hollywood não trabalharia com um aplicativo de celular. Eles desenvolveriam suas próprias ferramentas proprietárias para isso, de uma forma que realmente ia ser bem mais difícil de perceber que a parada é artificial. Especialmente hoje em dia que a gente vê tanto filme no celular, bicho. Para um cinema, eu sei que as exigências são maiores, mas leve em consideração que a ferramenta que eles vão finalmente colocar isso em prática, porque certamente vão. Nem os atores de Hollywood, eu acho que nem eles vão poder impedir esse progresso. Eu acho que no máximo eles vão tentar entrar em um acordo em relação à divisão do arrecadamento quando essa ferramenta for utilizada. Então eu acho que a coisa vai ficar feia para os dubladores brasileiros, dubladores do mundo inteiro, na verdade. E vale lembrar que essa questão de usar computador para se apoderar, para utilizar de alguma forma o rosto, a imagem de atores de Hollywood não é uma coisa recente, essa treta já tem bastante tempo, muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Quando De Volta para o Futuro 2 foi lançado, Crispin Glover, que era o pai do Marty McFly, ele não foi chamado de volta para repetir o papel. As versões diferem de porquê disso, mas parece que o que todo mundo parece concordar é que ele é um pouco difícil de trabalhar, queria mais dinheiro, acabaram cortando ele até porque ele teria um papel muito pequeno. Para substituí-lo no filme, eles colocaram um ator lá qualquer, usando prótese lá para fazer o cara ficar um pouco mais parecido com o outro ator, e o filmaram de cabeça para baixo. Na história do filme, ele sofreu um machucado jogando golfe ou coisa parecida, e aí ele está suspenso por um tipo de equipamento médico lá de cabeça para baixo, então realmente eu já assistindo o filme, sabendo disso, você pode ficar olhando para a cara do maluco e não dá para ver muito bem quem é. Só que quando o filme saiu, o Crispin Glover processou a Universal e ganhou. Então a partir daquele momento, ainda nos anos 80, eles estabeleceram... Aliás, o Back to the Future 2 é de 89? Peraí... 89, se não me engano. Ou seja, essa questão dos atores tentarem controlar como a sua imagem é usada para divulgar o filme, isso já é lá dos anos 80. Com a tecnologia digital que permite, por exemplo, pegar o rosto de um ator até que às vezes já morreu e colocar num filme, isso está mais popular hoje em dia do que nunca. Com o tempo, a imagem dos atores vai virar só um commodity mesmo. O cara vai morrer, mas tá lá no contrato dele que ele vai continuar fazendo filme, lançando em perpetuidade. Aliás, uma coisa curiosa, uma das primeiras vezes que se usou o rosto de alguém para colocar assim, com autorização e tal, e foi revolucionário na época, foi em Jurassic Park. Foi quando pegaram o rosto da Ariana Richards, que é a atriz que interpreta a Alex no Jurassic Park, e usaram para colocar em cima do rosto da dublê, naquela cena clássica em que ela cai no duto de ventilação, os Velociraptors estão mordendo para ela, a dublê olha diretamente para a câmera, e aí complicou na cena, né? E eles foram lá, com a autorização da atriz, pegaram o rosto dela e colocaram. Foi uma das primeiras vezes que usaram isso com autorização da atriz. Era uma coisa muito nova na época, com o avanço de inteligência artificial e como isso vai tornar mais simples algumas tarefas, como essa distribuição de filmes em outros mercados, né, de outras línguas, vai ter que ter uma decisão aí um pouco mais consistente. Então tu tá querendo dizer que no Jurassic Park eles usaram tecnologia que agora a gente tá com medo. Pois é. De a tecnologia tá indo muito além do que a gente previa? Pois é, exatamente. Isso eu adoro o fato de que isso aconteceu com o Jurassic Park. Todo o tema de Jurassic Park, um dos primeiros sci-fi que eu li na vida, é que só porque você tem a tecnologia, você não deveria pegar essa tecnologia e tentar espremer o máximo de dinheiro, porque pode ter algumas consequências que você não previu, que torna a coisa pior para todo mundo. E é ainda mais infinitamente irônico que com essa mensagem tem 6 filmes dessa porra. Que nem o Ian Malcolm fala, eles estavam mais preocupados em se dá pra fazer do que se deveriam fazer. Enfim, eu não sei como isso vai terminar. Como eu falei, a galera, a comunidade de dubladores, eles estão realmente, eu acho que seus empregos estão em perigo. Eu acho que em questão de 5 anos vai ser tão mais prático pros estúdios. Os atores vão lá pedir só uma graninha e os dubladores,
por estar muito longe desse mercado, vão ter muito pouco poder em relação a isso. Eu não sei se eles vão tentar fazer algum tipo de campanha do público, para o público que gosta da dublagem, que gosta do seu trabalho, vai lá e tente mandar uma mensagem para os estúdios. Não, no nosso território aqui a gente só assiste se for dublado. Não sei, talvez essa é a única forma que eles possam se unir como classe de trabalhador para impedir isso, porque, novamente, trazendo de volta para o Jurassic Park, tudo tem a ver com o Jurassic Park. No filme, no filme, um dos arqueólogos, ele vê a parada toda, ele fala assim, caralho, mano, sabe o que significa, né? Que agora tem dinossauro, vira a vida, a gente tá extinto, a gente tá sem emprego, porque todo o trabalho do paleontólogo é pegar os ossos e servir como um detetive tentando descobrir como é que esses bichos se comportavam. No universo em que dinossauros voltaram à vida, eles estão de fato sem emprego. E essa fala não é do livro, porque um dos supervisores de efeitos especiais, acho que Stan Winston, que era a lenda desse negócio, quando ele viu os efeitos de computador dos dinossauros, ele teria falado isso pra alguém lá da produção, talvez até o próprio Spielberg, falou assim, mano, acabou o nosso emprego já. E ele tava certo, mano. Eu te garanto que tinha gente falando que, esse efeito de computador, uma merda, era mais bacana quando tem maquete. Aí a gente tem até um retorno, que a gente vê hoje em dia, do uso de efeitos práticos. Porque o que aconteceu? Hollywood foi por esse lado, era muito artificial, era mais barato, era mais rápido, deixou um monte de gente desempregada, mas hoje em dia a gente tá vendo o ressurgimento da valorização por efeitos práticos. Quem sabe, eles realmente adotam isso, é rejeitado nos mercados e territórios onde eles distribuem esses filmes, e aí a gente vê um retorno, uma revalorização da dublagem, como nas antigas, quem sabe, né? É tudo cíclico, mano. 3D, essa onda começou no cinema nos anos 50, acho que até antes disso. Teve várias ondas do 3D. O que a gente tá vendo agora é uma das últimas, mas o 3D, como aquele negócio de, olha, gente, como é bacana isso aqui, olha o novo efeito aqui que o Hollywood está usando. Aquilo já veio em várias ondas, então... E se você fosse aluno da Easy Nobles Virtual School of English Excellence, essa questão toda não importa, porque você sempre vai poder acompanhar tudo sem legenda, sem nada. Pra quem não sabe, me valendo dos 20 anos que eu passei morando fora, eu ofereço um programa de mentoria em inglês. Pra quem já tem algum domínio da língua, mas tem aquela dificuldade muito grande de conversar, de formular frases, trava tudo quando vai pra aquela entrevista em inglês, o pessoal tem medo, mano. A maioria dos meus alunos, ou é gente que já mora fora e quer dar aquela afiada pra se sentir mais confiante, ou é gente que tá pensando em buscar uma vaga fora, né, ganhando dólar e morando no Brasil, mas sabe que o inglês vai ser o gargalo como candidato. Então, se você tem interesse nisso, olha como é que é uma das minhas aulas aí. From the text you read there, right? The slang is these nuts, these nuts. And as the text says, this is not a literal reference to someone's anatomy, but rather it's a disrespectful way to interrupt the conversation, right? It's a bit of a prank, a linguistic prank, right? Now, what does this have to do with what we're talking about? As I was saying, the voiced dental fricative, right, that th sound, that buzzing sound from words like there or this or other, right? They all have the voiced dental fricative. That means your mouth and your throat will vibrate when you say them. This is why they're called voiced, by the way, because your vocal cords are doing half the work. So, but like I was saying, yes, you're right. It does kind of sound like a D, and in fact, this is a common shortcut that people take when they're learning the language, right? So instead of saying that, they'll say something that sounds a little bit more like that, right? That, or this. It's a shortcut. It's helpful if you don't know how to make the sound. And as you can see from this example, this slang, these nuts, this is something that it's not just people who speak English as a second language. They're not the only ones who do it. We're not the only ones who do it. North Americans, native speakers, also write it this way when they're writing slang. Get it? Então é isso, o e-mail tá na descrição pra quem tiver interesse. É isso, a gente tá ficando tarde, eu tô suando pra caramba, vou mergulhar na piscina. Até a próxima.